Antes de começar o vídeo, rapaziada, se inscreve no canal, é de graça, dá aquela moral aí pra DM, tamo junto, bora pro vídeo. O professor e todos os outros alunos ao redor pareciam não acreditar no que seus olhos estavam vendo. 120 pontos. Era impossível. Ele era tão forte assim? Exclamou um dos espectadores. Pelo que o professor havia visto, até o Dong só havia pontuado na casa dos 90. E aquele cara que sempre ficava no fundo da turma tinha passado dos 100? Dong não conseguia acreditar. Como aquele perdedor inútil conseguiu uma pontuação maior que a dele? Até mesmo o deus da guerra de Wuxia, Fang Changyun, havia feito apenas 101 pontos. Como Lin Tianhao poderia ter conseguido 120? Ele havia feito o teste 2 vezes. Será que adulterou a máquina na segunda tentativa? Os figurantes de fundo começaram a gritar que o protagonista havia trapaceado. Alguém afirmou que no primeiro teste ele tirou 9 e agora 120. Isso era, no mínimo, estranho. Ele claramente mexeu no resultado, mas apenas usando suas habilidades e talento com o slime. O professor começava a concordar com o burburinho de todos. O protagonista então afirmou que não havia trapaceado. O professor se aproximou da máquina de testes tentando entender o que havia de errado com ela. Em seguida, chamou a atenção de todos e exclamou em alto e bom som: Lin Tianhao realmente não trapaceou. Foi a máquina que estava com defeito, concluiu ele. Dong pareceu aliviado. Claro que a máquina tinha quebrado. Como se aquele perdedor pudesse me vencer, pensou. O resto dos figurantes comemorou, concordando com ele. Agora que tudo havia sido esclarecido, Dong perguntou ao professor: se é assim, então qual é a pontuação real do protagonista? Um dos figurantes respondeu de imediato: isso é óbvio, o resultado real dele é o do primeiro teste, 9 pontos. O professor explicou que, devido ao mau funcionamento da máquina, o resultado de Lin Tianhao havia sido anulado, portanto ele repetiria o teste na próxima vez. Lin Tianhao ficou surpreso ao saber que o professor lhe daria outra chance. Os alunos começaram a se exaltar. Por que anular? Todos vimos que ele tirou 9 pontos. Ele devia ser justo e imparcial, e não proteger o protagonista. Chega! Exclamou o professor em tom sério. Sou eu quem decide isso. Como a máquina está quebrada, o teste de hoje termina aqui. Aqueles que ainda não fizeram, incluindo Lin Tianhao, refarão o exame assim que ela for consertada. Um dos figurantes gritou algo na direção de Dong, mas ao perceber quem era, tentou disfarçar rapidamente. Dong se aproximou do protagonista com um tom ameaçador. Mesmo que você refaça o teste, ainda continuará sendo o mesmo lixo de sempre. Uma galinha caipira sonhando em se tornar uma fênix? Ha! Continue sonhando. Logo depois, ele anunciou que iria para o Abismo Negro nível 1 e avisou aos outros para não perderem tempo com aquele perdedor. Lin Tianhao pensou por um momento. Abismo Negro nível 1? Murmurou. Ele se lembrou de que era uma dungeon para iniciantes. Perfeito. Seria a hora de testar o seu slime demonizado. O Abismo Negro parecia o lugar ideal. Enquanto isso, engenheiros avaliavam a máquina. Um deles comentou: a máquina foi realmente danificada por um aluno? Se for o caso, com essa força, será que a escola acabou de encontrar outro gênio? O protagonista já se preparava para sair do local, quando de repente um velho o chamou. Ei, garoto! Disse o velhote. Você parece ter um físico promissor. Seria um ótimo candidato a invocador. Lin Tianhao achou aquele diálogo estranhamente familiar. Está falando comigo, velhote? Perguntou o protagonista meio desconfiado. O velho disse que tinha consigo um cajado de invocador de primeira linha e que estava vendendo por apenas 300 moedas de ouro. Seria do seu interesse, jovem? Perguntou ele com um sorriso maroto. 300 moedas de ouro? Por um pedaço de graveto? Pensou o protagonista indignado. Esse velho tá tentando me roubar? O velhote, no entanto, continuou sorrindo e respondeu com toda a calma do mundo. Nós estávamos destinados a nos encontrar. Se fosse outra pessoa, eu não venderia nem por 1000 moedas. O protagonista olhou mais atentamente para o objeto. Realmente aquilo emanava um poder razoável. Num mundo tão vasto como aquele, onde nem sequer existia uma guilda de invocadores, bons equipamentos eram raríssimos. Talvez ele devesse comprar o cajado. Decidido, Lin Tianhao afirmou: tudo bem, eu levo o cajado. Excelente! São 300 moedas de ouro, então, confirmou o velhote. Mas o protagonista percebeu o problema. Ele não tinha tanto dinheiro. Carregava apenas 92 moedas de ouro. Tentando negociar, ele disse: que tal 92 moedas de ouro? É tudo o que tenho no momento. O velho agiu exatamente como um NPC preso ao script do jogo. Tudo bem. Já que estamos destinados a nos encontrar, aceitarei 92 moedas de ouro. Como entrada. Como entrada? Perguntou o protagonista confuso.
Ignorando completamente a reação dele, o velhote continuou o discurso. Essas 92 moedas servirão apenas como garantia para que eu não venda o cajado a outra pessoa. Se quiser realmente obtê-lo, precisará ir até a parte mais profunda do labirinto do Abismo Negro, nível 1, e me trazer um certo tesouro de lá. Só então o cajado será seu. Determinando-se, o protagonista cerrou os punhos. Droga, agora é tarde demais para desistir, disse. Ele suspirou, encarando o velho. Eu acabei de aceitar uma missão de um NPC, não foi? O velhote entregou ao protagonista um pedaço de papel com algo escrito. Quando chegar ao labirinto, você entenderá tudo, disse ele com um sorriso enigmático. Sem perder tempo, mandou o nosso protagonista colocar a impressão digital no papel, para servir como uma promessa. Promessa, é? Resmungou o protagonista irritado. Isso parece mais um acordo forçado, seu velho trapaceiro. O velhote apenas riu, satisfeito, enquanto guardava o papel com cuidado. Agora com sua digital em mãos, trate de encurtar os passos, garoto. E não se esqueça do nosso novo acordo. Antes que Lin Chanhao pudesse responder, o professor se aproximou. Ancião Fang, o que o senhor está fazendo aqui? A máquina de testes está quebrada hoje, então os exames foram suspensos. Talvez fosse melhor retornar por enquanto? O ancião Fang olhou para o professor e perguntou calmamente. Você conhece aquele aluno? Referindo-se ao protagonista. Sim, respondeu o professor. Ele é um dos meus alunos. Mas... lamento que tenha se tornado um invocador. Seu caminho será difícil daqui para frente. O ancião coçou a barba, pensativo. De fato, o caminho dele será árduo, disse com um leve sorriso. Mas, em seu olhar, havia algo diferente. Um brilho de interesse, como se as ações do jovem tivessem despertado uma curiosidade antiga. Algo prestes a mudar o destino. A cena muda. Entrada do Abismo Negro, nível 1. Aquele era o abismo do Vale Frio. Um imenso domo se erguia diante dele, com um portal que emanava uma aura roxa e gélida, tremeluzindo como uma fenda viva. Lin Tianhao abriu a janela do sistema, analisando as informações. Número mínimo de participantes, 3 a 5. Restrição de nível, 1 a 10. Entradas fora dos requisitos mínimos resultarão em expurgo pelo supervisor. Droga, então não dá para entrar sozinho. Além disso, o sistema mostrava uma classificação de limpeza do Abismo Negro. Quem ficasse em primeiro lugar no ranking mensal receberia recompensas generosas. Atualmente, o primeiro lugar era ocupado por ninguém menos que Fang Changyun. As recompensas de primeiro lugar eram tentadoras. Um equipamento dourado de iniciante, utilizável por todas as classes, um peitoral que concedia mais 30% de armadura, mais 20% de resistência mágica e mais 120 de HP máximo. Basicamente, o tipo de item que fazia qualquer novato virar protagonista por um tempo. Um ótimo equipamento para o início do jogo. Lin Tianhao olhou para o sistema e pensou: esse item realmente vale a pena. Disputar o primeiro lugar talvez não seja uma má ideia. Enquanto pensava, alguém se aproximou dele. Ei, peraí, você não é aquele último da turma? O que tirou 9 pontos no teste? O que diabos está fazendo aqui? O sujeito começou a zombar. Não me diga que você tá pensando em desafiar o Abismo Negro nível 1? Você não tem força nem para passar do portão. Acha mesmo que conseguiria sobreviver 10 segundos lá dentro? Lin Tianhao suspirou. Eles de novo, murmurou. Eram os mesmos colegas irritantes do início das avaliações. O careca entre eles riu e disse: o que um invocador como você está fazendo aqui? Seria melhor voltar para casa e cultivar, antes de morrer de forma patética. Com poucas paciências e menos ainda boas ideias, o protagonista retrucou: cuida da tua vida e para de encher o saco. Outro figurante, de cabelos escuros, cruzou os braços e provocou. Para entrar no abismo precisa de pelo menos 3 pessoas, lembra? Então por que tá pagando de durão sozinho? Vamos ver quem entra primeiro, ha! O careca, empolgado, levantou a mão e gritou para todos ouvirem. Um guerreiro de rank C e 2 magos de rank E procurando grupo. Alguém interessado? Imediatamente os estudantes ao redor começaram a cochichar. Um guerreiro de rank C? Incrível! Isso é sorte grande. Estamos salvos se formos com eles, respondeu o outro. Em segundos, uma multidão se aglomerou ao redor do careca e seus amigos, todos implorando para serem escolhidos. O careca analisou os rostos ao redor, então apontou para 2 figurantes próximos. Vocês dois, vocês entram para o nosso grupo. Os escolhidos comemoraram como se tivessem acabado de ganhar na loteria. O grupo partiu em direção ao portal, enquanto os 2 novos integrantes puxavam o saco do guerreiro, elogiando-o por ser rank C. Um dos magos comentou, em tom de confiança: nosso líder está mirando o ranking de limpeza rápida da dungeon. Vamos conquistar o primeiro lugar. Um dos figurantes, meio nervoso, perguntou:
Mas a gente não vai acabar atrapalhando o grupo nessa tal limpeza rápida? O mago soltou uma risada curta. Isso depende. É só não ficar para trás. Quando o grupo parou diante do imenso portal negro, algo aconteceu. De repente, algo foi expelido para fora do portal com força. Um esqueleto humano caiu diante deles, batendo no chão com um baque seco, o que fez os dois novos integrantes se assustarem. O mago se aproximou, olhando-os friamente. Fiquem espertos. Isso é o que acontece com quem fica para trás. O careca, Wang Dong, deu um passo à frente e gritou: "Entrem, agora!" O grupo atravessou o portal um a um, deixando o protagonista completamente para trás. Lin Tianhao observou enquanto todos desapareciam na escuridão do portal e suspirou. Wang Dong e aqueles dois magos não são boas pessoas, pensou. Os outros dois provavelmente não vão sair vivos daí. Claro, eles poderiam ressuscitar após morrer, mas não era algo barato de se fazer. Por isso, uma limpeza sem morte sempre era a melhor estratégia. Enquanto pensava, Lin Tianhao exibiu seu status e rank no painel, deixando as informações visíveis. Alguém próximo, curioso, apontou para ele. Espera, o talento dele é rank S. Deveríamos formar o grupo com ele. Mas o amigo ao lado lhe retrucou. Idiota, você é cego? Não tá vendo que ele é um invocador? De que adianta ser rank S se o talento é de invocador? Completou, zombando. O primeiro ficou constrangido. Eu achei que tinha encontrado alguém forte, mas, pensando bem, ele parece mais um peso morto. Vamos procurar outro. O grupo se afastou e Lin Tianhao ficou ali, observando enquanto todos se dispersavam. O olhar calmo, mas claramente cansado daquelas reações previsíveis. Mais uma vez, ele era o único parado, ignorado por todos. De repente, alguém chamou a atenção do nosso protagonista. Era uma jovem, de aparência delicada e olhar tímido. Curioso, Lin Tianhao olhou o painel de status dela. Nome: Li Shue. Nível 1. Classe: Bardo. Talento: Rank E. A partir daqui, vamos chamá-la de Maria. Alguns comentários ecoaram ao redor. Que pena, uma bardo de rank E. Pois é, as melhorias dela na equipe não devem nem fazer cócegas. De fato, para um bardo, um talento baixo significava magias de suporte fracas, o que a tornava uma escolha pouco desejada para qualquer grupo. A julgar pela expressão abatida da garota, ela provavelmente já estava ali há dias, esperando alguém que a aceitasse em um time. O protagonista, então, se aproximou dela. Ei, você quer formar um grupo comigo? Maria arregalou os olhos, surpresa. Comigo? Gaguejou. Mas você é um invocador de rank S. Ela parecia não acreditar que alguém assim estava falando com ela. Quero competir pelo ranking, explicou. Mas ninguém quis se juntar a mim. Então, o que acha? Quer fazer parte do meu grupo? O rosto da garota ficou completamente corado. Mesmo achando impossível que ele, um rank S, pudesse alcançar o topo do ranking com uma barda fraca como ela, ainda assim, ele era bonito, e recusá-lo seria quase um pecado. Sem pensar muito, ela aceitou o convite. O sistema então notificou. Maria entrou no grupo com sucesso. Ambos apertaram as mãos sorrindo. Lin Tianhao, apresentou-se o protagonista. Maria, respondeu ela, ainda um pouco nervosa. Vamos dar o nosso melhor, disse ele. Sim, respondeu ela animada. Lin Tianhao explicou rapidamente a estratégia. Eu cuidarei de eliminar os monstros. Você fica atrás, lançando magias de suporte e mantendo-se segura. Maria o observou com um brilho nos olhos. Será que ele estava preocupado com ela? Maria ajeitou o cabelo, tentando disfarçar o nervosismo. Eu vou me cuidar direitinho. Prometo não causar problemas pra você. Certo, então só falta encontrarmos mais uma pessoa pro grupo. Mas antes que pudessem procurar, um barulho do outro lado do salão chamou a atenção de todos. Deusa Ting! Por favor, espera por mim! Gritava um rapaz desesperado. As pessoas começaram a se virar na direção da voz. No centro da confusão estava uma jovem de aparência impecável. Cabelos longos, olhar frio e presença quase divina. Nome: Suting. Nível 1, classe druida. Talento: rank A. Vamos chamá-la de Joaquina. Como de costume, uma multidão de rapazes babava ao redor dela, bajulando, tentando arrancar qualquer palavra ou sorriso. Mas por dentro, Joaquina suspirava, irritada. Pragas inúteis. Foi então que seus olhos se cruzaram com alguém do outro lado do campo. Ela o reconheceu imediatamente. O último colocado da escola inteira? Pensou surpresa. Então é verdade, ele realmente virou um invocador. Intrigada, começou a caminhar até ele. Lin Tianhao, ao perceber a aproximação, começou a suar frio. O que tá acontecendo agora? Maria olhou confusa, sem entender o motivo de uma deusa como aquela estar vindo na direção deles.
Joaquina, por sua vez, o analisava com interesse. Um invocador de classe baixa. Talvez ele seja útil para completar meu time. Quando chegou bem perto, ela mudou completamente o tom. Um sorriso sedutor se formou em seus lábios, e ela o encarou com um olhar penetrante. Lin Tianhao, disse em voz suave, quase como uma ordem. Me deixe entrar no seu grupo. O salão explodiu. O quê? A deusa Tink pediu para entrar no grupo dele? Impossível! Alguns quase desmaiaram. Outros gritavam revoltados. Isso é um crime! A deusa foi roubada por um porco! Enquanto isso, o pobre Lin Tianhao continuava suando frio, sem saber se estava sonhando ou delirando. Você tá falando do meu grupo mesmo? Perguntou, tentando confirmar. Joaquina se aproximou ainda mais, inclinando-se levemente, com um sorriso provocante. Sim, do seu grupo mesmo. O caos se instaurou. Maria ficou pálida. Os figurantes gritavam em desespero. E Lin Tianhao só queria entender como sua vida virou uma comédia romântica de ação tão rápido. O protagonista, coitado, nem havia pedido por isso. E agora estava sendo culpado injustamente. Joaquina, irritada, deu um passo à frente e gritou. Chega! Vocês não estão vendo que eu já entrei no time dele? Sumam daqui agora! O silêncio caiu por um segundo. E logo os rapazes saíram resmungando derrotados. Furiosa, Joaquina se virou para o protagonista e Maria. Vamos logo para o abismo, imediatamente. Mas Lin Tianhao levantou a mão, tentando interromper. Espera um pouco. Antes de irmos, por que exatamente você quer entrar no nosso grupo? Joaquina o encarou séria, sem rodeios. Estou mirando na classificação. Preciso de 2 malas. 2 malas? Repetiu Maria sem entender. Lin Tianhao piscou, confuso. Ela quis dizer lixo? Pensou incrédulo. A garota manteve o olhar firme. Se eu conseguir levar vocês 2 ao primeiro lugar, ninguém mais vai se atrever a me menosprezar. O protagonista suspirou por dentro. Parece que ganhamos uma princesinha mimada. Maria olhou em volta, preocupada. Somos só nós 3 mesmo? Joaquina respondeu com desdém. Não há mais ninguém adequado. Se a situação ficar perigosa, recuem e saiam do grupo. Não vou me responsabilizar. Ok, responderam os 2. Dentro da dungeon, o cenário mudou completamente. Neve por todos os lados, o chão coberto de gelo e um frio cortante que fazia doer até os ossos. Aquele era o abismo do Vale do Frio. Está muito frio! Exclamou Joaquina. Maria tremia, concordando com a cabeça. É mesmo. Até meu equipamento de proteção contra o frio tá congelando. Maria respirou fundo. Certo. Nesse caso, eu posso lançar uma aura de resistência ao frio de baixo nível. Maria começou a tocar sua harpa mágica. A melodia suave se espalhou pelo ar, e uma aura amarela envolveu o grupo inteiro, transmitindo energia e coragem. Nada mal, comentou Joaquina, com um meio sorriso. Parece que você não é completamente inútil, afinal. Maria sorriu sem jeito, sem saber se aquilo era um elogio ou uma provocação. O prota seguiu à frente dos 2, acelerando o passo. Certo, pessoal. Se estamos mirando a classificação, precisamos agir rápido. De repente ele parou. Algo se movia entre as árvores cobertas de neve. 2 olhos vermelhos brilhavam na escuridão da floresta. Cuidado, murmurou ele, assumindo postura defensiva. Das sombras, surgiu um lobo errante corrompido, nível 1, com presas afiadas e uma aura negra emanando de seu corpo. Um lobo corrompido, com status decentes. O monstro rosnou e avançou contra o grupo, mas antes que pudesse chegar perto, Joaquina deu um passo à frente, confiante. Deixem comigo, está na hora de eu me aquecer um pouco. Uma luz azulada começou a envolver seu corpo. Suas orelhas se alongaram, sua silhueta mudou e uma cauda espiritual translúcida surgiu atrás dela. E isso é uma transformação semi-besta? Pensou Prota, impressionado. Então ela é mesmo uma druida. Com um rugido elegante, Joaquina se lançou contra o lobo, movendo-se com a velocidade de um felino selvagem. O impacto ecoou pela neve e a batalha começou. Partindo para cima, a garota desfere um golpe poderoso na criatura, movendo-se com agilidade e maestria. Um ataque contínuo? Pensou Prota surpreso. Parece que os golpes de garra dela causam sangramento. Maria também arregalou os olhos, impressionada com tamanha força. E isso foi incrível. O sistema logo exibiu na tela os itens deixados pela criatura morta. Ela limpou o sangue das suas garras e falou com naturalidade. Esses itens são seus, Maria. Considere como agradecimento por ter usado a aura de resistência ao frio em mim. Eu não gosto de ficar devendo favores. Maria respondeu que ela não precisa ser tão educada assim. Nosso prota olhou para o corpo da fera caída, avaliando o dano que ela havia causado, quando Joaquina ergueu a voz. Não fiquem parados, vamos seguir em frente. Mais adiante, 3 lobos surgiram das sombras, prontos para atacar. 3 de uma vez? Isso não vai me parar.
rosnou ela, avançando. Ela se moveu com velocidade absurda. O desenhista claramente estava se superando naquele quadro. Ela passou, fatiando os lobos como se fossem manteiga. Mas, mesmo vitoriosa, o esforço começava a pesar. 3 de uma vez é um pouco demais, pensou, respirando fundo. Ainda assim, ela não podia desistir, não enquanto estivesse mirando o topo do ranking. Maria correu até ela preocupada. Você se machucou? Eu posso recitar uma magia de cura de baixo nível agora mesmo. Guarde sua magia, respondeu ela. Com esse nível, você mal conseguiria restaurar o HP. É melhor economizar mana por enquanto. Ela então destampou uma poção de cura e bebeu de uma vez. Prota se aproximou e colocou uma mão no ombro de Maria. Relaxa, tá tudo sob controle. O grupo seguia adiante, atentos a qualquer movimento suspeito na neve silenciosa. Mas então, algo inesperado aconteceu. Joaquina deu um passo em falso e pisou em um círculo mágico. Isso não é nada bom, murmurou ela, os olhos se arregalando. O chão brilhou intensamente e algo foi lançado em sua direção. Ela conseguiu desviar por pouco, rolando para o lado. Mas uma densa nuvem de fumaça tomou conta do lugar. De dentro da fumaça, um rugido grave ecoou. O que é isso? Sussurrou Maria trêmula. Uma figura colossal emergiu. Um zumbi de elite, nível 4. Isso é um grande problema, disse Joaquina, cerrando os dentes. Um monstro secreto de nível elite? Exclamou Maria. Mas por que ele apareceu aqui de repente? Prota analisou a situação com calma. Provavelmente foi porque a Joaquina exterminou muitos lobos corrompidos. Pode ter irritado o chefe da área. Antes que pudessem reagir, o zumbi mutante ergueu o machado e golpeou com força brutal. Droga! Ele é rápido demais! Gritou a garota. O impacto foi devastador. O golpe a lançou a longe, fazendo-a cair no chão, toda moída, igual ao Yancha. Maria entrou em pânico. O que vamos fazer agora? Precisamos ajudá-la! O zumbi mutante se aproximou lentamente, levantando o machado novamente. Mas antes que ele pudesse atacar, Prota ergueu o punho e gritou: Invocar! Slime demoníaco! Uma fumaça escura surgiu no ar, girando violentamente até que uma pequena criatura translúcida apareceu, com olhos vermelhos e um sorriso sinistro. Surge um slime, emanando uma energia assustadora. Ele ordena que o pequeno use a habilidade Dança do Demônio. O pequeno slime vermelho se estica e em seguida parte em um zigue-zague rápido mais veloz que bala perdida no Rio de Janeiro. Antes que o ataque do zumbi atingisse a garota, ele surge bem no meio do caminho. O golpe acerta ao chão, causando uma onda de impacto que destrói parte do terreno. O zumbi, confuso, percebe que não havia acertado nada. Agora, a garota estava nos braços de Maria. O protagonista ordena que Maria atire dali o mais rápido possível. Era para deixar o resto com ele. Ela concorda. O monstro parte para cima do protagonista. Ele manda o slime usar sua habilidade de cuspe pegajoso. O slime salta no ar em direção ao zumbi, caindo logo acima de sua cabeça. O slime lança uma chuva com efeito de corrosão sobre o monstro, enquanto este tenta se proteger do ataque. O protagonista mais uma vez ordena que o slime use a dança do demônio e, em resposta, ele contra-ataca com um golpe certeiro, arremessando o inimigo para longe. O cuspe do slime pode realmente derreter o corpo do zumbi, refletiu nosso protinha. O zumbi, furioso, parte para cima do slime. Se é assim, use a dança do demônio e a chuva corrosiva. Mire no tornozelo dele. Dito isso, o slime parte para cima e executa o ataque com precisão. Aquilo de fato havia funcionado. O monstro agora estava caindo, sendo consumido pelo ataque corrosivo. Enquanto isso, Maria usava sua habilidade de cura em Joaquina. A mesma abria os olhos lentamente, ainda sem forças. Ela olhou para o protagonista, admirando a força daquele pequeno slime invocado. Com um olhar sério, ele ordena mais uma vez: Slime, ataque a parte de baixo do corpo dele. O slime puxa o ataque em direção ao zumbi com seu poder corrosivo, desta vez conseguindo derrotá-lo completamente. O sistema exibe o feito, XP ganho e itens dropados. E por último, o protagonista havia subido um nível. Tantos pontos de experiência? Foi por causa da derrota de um inimigo de nível superior? Pensou ele, surpreso. Maria e Joaquina encaravam o protagonista com espanto. Ele era de fato tão forte assim? Conseguiu derrotar um monstro de elite sozinho? Os invocadores são mesmo tão poderosos assim? Pensaram ambas, ainda incrédulas com tal feito. A Joaquina concluiu que não era que os invocadores fossem fortes, era o Prota que era forte. Para derrubar um monstro de elite sozinho, sua inteligência e julgamento eram realmente aterrorizantes. Nosso menino Ney, o jogador, se aproxima dela e pergunta se está bem agora. Ela se recompõe, meio envergonhada, e responde que era só um pequeno ferimento, que ele não precisava se preocupar. Já estava um pouco melhor. Maria alerta que seu encantamento está muito lento
momento agora. Eles precisam encontrar um lugar para acampar e descansar um pouco. Mas Joaquina fala que não podem parar naquele momento. Lembra que estão competindo pelo primeiro lugar no ranking, e descansar agora custaria muitos pontos. Maria tenta argumentar, mas Joaquina insiste que ainda pode lutar, então deveriam continuar. Porém, seu corpo dizia o contrário. Tremendo, ela cai nos braços do protagonista. Ele pergunta como ela iria competir se estivesse morta. Com aquela cara de quem recusa comida na casa da mãe do amigo, ela suspira e concorda com ele, dizendo que iriam descansar então. O mapa mostrava uma caverna próxima, então o prota sugeriu que descansassem lá durante a noite. A cena muda para o local. Todos se aquecem ao redor da fogueira, e nosso guri fala para elas descansarem, pois ele ficaria de vigia do lado de fora. Maria já estava em outro mundo, usou magia demais, e era a mais cansada do grupo. Acabou dormindo igual a um bebê, bem rapidinho. Se é o caso, você também deveria descansar um pouco, disse o prota a Joaquina, enquanto se levantava para fazer a guarda. Com um olhar de cachorro molhado, ela pede para ele esperar e começa a agradecê-lo por tê-la salvado mais cedo. Nosso guri tenta entender que diabos ela estava tentando conseguir com isso. Vermelha é igual a um tomate, ela diz que não é do tipo que esquece favores, mas em seguida decide ir dormir. Era para fingir que ela não tinha dito nada. E lá vai ela, vermelhinha, coitada. Toca a música de Zezé de Camargo. Nosso prota pensa que, apesar de ela ser uma nobre senhora louca e de língua afiada, ainda assim, no fundo, era honesta. Ela o observa de canto de olho enquanto nosso Chad sai caminhando. Após subir para o nível 3 depois da última luta, era hora de verificar a janela de status. A janela se abre, mostrando suas estatísticas. Havia um progresso notório. Ele se alegra com o bom trabalho feito. O bom e velho trabalho duro dando resultado. Duro! Olhando para a tela do sistema, ele equipa uma nova habilidade. Uma equivalente a uma habilidade de aprimoramento. O protagonista reflete sobre aumentar seus pontos de vida máximos no futuro. Se quiser fazer isso, terá que encontrar outro método. Ele transfere 400 do seu HP para o Slime, ficando com apenas 800 pontos. No final, todos os status do Slime tiveram um aumento considerável. E ainda por cima, ele ganhou uma nova habilidade. Com a nova habilidade Ruptura, ele se pergunta se ela gerava clones diferentes do corpo principal do Slime. Era hora de testar por si mesmo e descobrir o que aconteceria. Ele comanda o Slime a se posicionar à frente e em seguida pede que use Ruptura. O Slime se divide em dois, gerando um segundo clone de si mesmo. Seus status também são divididos por dois, ficando ambos com metade do HP total. A agilidade aumenta, mas a defesa sofre uma queda. A duração da habilidade era de cerca de 3 minutos no total. O protagonista se perguntava o que poderia fazer com míseros 3 minutos de duração. De repente, ele ouve um som vindo da caverna onde as garotas estavam descansando, chamando rapidamente sua atenção. O que raios está acontecendo agora? Pensou ele, correndo em direção à caverna, tremendo pela segurança de suas companheiras. Ao entrar, depara-se com uma figura misteriosa, de olhos vermelhos pulsantes. Maria gritava para que a fera não chegasse mais perto delas. O protagonista invoca seu slime demoníaco e usa a habilidade Cuspe Pegajoso, disparando o ataque em direção à criatura. Mas, ao atingir o alvo, o golpe não causa muito dano, apenas 25 pontos. Surpreso, o protagonista não entende o motivo do dano ter sido tão baixo. O sistema exibia os status da criatura: um coelho das neves, gigante, de nível 8, com status extremamente elevados. Ambas as garotas olham sem acreditar. Um monstro de nível 8 era algo realmente perigoso para enfrentar naquele momento. O grupo seria aniquilado se batesse de frente com ele. Com uma diferença de 6 níveis acima do grupo, eles não tinham a menor chance. O coelho gigante solta um rugido de fúria e parte para cima do protagonista, enquanto Joaquina grita para ele tomar cuidado. Confiante, o protagonista manda ela relaxar. Afinal, aquilo não passava de um coelho. O slime usa novamente sua habilidade Cuspe Pegajoso, enquanto o coelho corre em sua direção, emanando uma aura roxa. De repente, o coelho gira como um redemoinho, anulando o ataque do slime. Ele dispara para o lado e, com um golpe, lança o slime para longe. Antes mesmo que ele toque o chão, o coelho já vem com o próximo ataque, transformando o pobre slime em uma bolinha de ping-pong viva. Vendo que sua estratégia havia falhado, o protagonista ordena que o slime recue. Agora, ele manda usar as habilidades Dança do Demônio e Slime Corrosivo. Aquele coelho era realmente bom em se esquivar dos ataques. O grupo se espanta com tamanha agilidade do inimigo, enquanto Maria se pergunta que diabos era aquele coelho e por que ele tinha tamanha velocidade. Joaquina explica que ele é um dos monstros mais complicados do Vale do
abismo congelado. O Coelho das Neves gigante tinha fama de exterminar muitos grupos de jogadores, mas eles nem haviam passado pelo território dele. Então, por que estava os atacando agora? A Maria perguntou para o Prota se eles não deveriam ir ajudar o Slime, já que os ataques dele não estavam surtindo efeito algum no inimigo. Tudo estava indo de mal a pior. A dança do demônio havia sido interrompida. O sistema avisa que a habilidade Dança do Demônio entrou em recarga. O Prota ordena que ele recue imediatamente. Mas o Slime, coitado, estava sofrendo um ataque massivo do coelhão e sendo esbagaçado no soco. A Maria grita e parte em direção à briga, dizendo que precisava ir ajudá-lo. A Joaquina manda a doida esperar. Aquilo estava perigoso demais. Mas ela não ouve, simplesmente pega uma pedra, taca no maldito e chama o bichão pro combate. A pedra acerta bem na testa do bicho, que se vira e olha com puro ódio. A guria começa a suar frio, sem reação alguma, enquanto o bicho vinha cuspindo fogo. Desesperada, a garota pega sua bolsa de itens, saca uma cenoura e arremessa em direção a ele, mandando o monstro não chegar mais perto. E então algo inesperado acontece. O bichão, que antes estava tomado pelo ódio, de repente se transforma em um coelho fofo, devorando a cenoura instantaneamente. Todos ficam surpresos com o acontecimento. No fim das contas, o bicho só estava com fome. A Joaquina pergunta por que a Maria tinha cenouras consigo. Ela explica que trouxe como comida de emergência, caso não houvesse opções melhores. Antes que o coelho partisse novamente para cima do grupo, a Maria joga mais um punhado de cenouras, fazendo o bicho segui-la igual a um pet comum. O Prota tenta bolar um plano. Eles estavam quase ficando sem cenouras para acalmar o bicho. Precisavam de uma estratégia rápida para derrotá-lo. Ele ordena que a Maria jogue a bolsa com as cenouras para a Joaquina. Ela obedece, ainda sem entender o porquê. Agora, com a bolsa de cenouras em sua posse, o coelhão encara a Joaquina por um breve momento, até que ela decide ativar sua forma bestial e pula antes que fosse atacada. Esse era o plano. Eles tinham que acabar com ele rapidamente. Joaquina desviava dos golpes com facilidade, mas o coelho ainda era rápido o bastante para acompanhar seus movimentos. Ela grita, perguntando ao Prota se ele já tinha um plano pronto. Ele aponta para um lugar e manda ela levá-lo até lá. Entendendo o plano, Joaquina corre, atraindo a atenção do coelho, que vinha logo atrás. Prestes a ficar sem saída, ela esquiva no último instante, fazendo o monstro bater de frente contra a parede e ser atingido por uma rocha direto na cabeça. Em seguida, o slime parte para cima. O Prota sorri levemente. Agora ele havia caído em sua armadilha. Sem perder tempo, ordena que o slime use suas habilidades Ruptura e Cuspe Pegajoso. O coelhão, agora encurralado, suava frio ao perceber que havia caído numa baita armadilha. Após ser encurralado e cair na armadilha, o inimigo foi finalmente derrotado. Finalmente acabou, suspirou o Prota. Após receber todo o XP, ele refletiu sobre o quanto havia sofrido para derrotar o monstro. As habilidades do slime eram quase todas em área, fracas demais contra um único inimigo. Se passassem por algo assim de novo, com certeza ia dar ruim. Maria suspirou aliviada. Finalmente tinha acabado. Já Joaquina reclamava, dizendo que o Prota a usou como isca para atrair o monstro. Ele se desculpou, explicando que a velocidade dela foi essencial para o plano dar certo. Ela suspirou e aceitou as desculpas. As duas começaram a brigar quando Maria tentou se justificar, dizendo que achou que seria uma boa ideia levar algum tipo de comida seca. Joaquina, indignada, perguntou que tipo de pessoa levava cenouras para uma dungeon. Foi por isso que o coelho tinha perseguido eles. Quem em sã consciência levaria cenouras? Resmungou. Coloca tudo no inventário agora mesmo. O Prota mandou esperar um pouco. Ele teve uma ideia. E se usassem as cenouras para atrair mais coelhos da neve? Eles davam 120 de XP cada. Assim, poderiam upar bem mais rápido, já que, para completar o Abismo Gelado, precisariam derrotar o boss final de nível 10. Para isso, todos precisavam estar no mínimo no nível 4. Ainda estavam bem abaixo disso. Precisariam derrotar pelo menos uns 5 coelhos daqueles para subir de nível. Maria perguntou se eles realmente conseguiriam derrotar mais coelhos, já que mal tinham conseguido lidar com um. O Prota mandou ela relaxar. Antes, éramos as presas. Agora somos os caçadores. Joaquina concordou com o plano. Ela estava mirando o topo do ranking, então não dava para perder tempo derrotando monstros aleatoriamente. Com um plano, seria bem mais prático. Todos decidiram montar uma estratégia rápida. Uma cenoura foi deixada em um ponto estratégico, atraindo um coelho. Os 3 observaram pacientemente, e então partiram para cima com tudo. 3 horas depois, finalmente haviam upado. As duas subiram para o nível 4 e o Prota chegou ao nível 5. Olhando a tela do sistema, ele viu o tempo total desde que entraram na dungeon. 5 horas. As meninas comemoraram. Em apenas 5 horas, já tinham subido tantos níveis. Isso estava bem
bem acima do comum, já que o primeiro lugar do ranking havia completado a dungeon em 8 horas. Será que a gente consegue bater o recorde? Perguntou Maria. Não vai ser tão fácil assim, disse Joaquina. O boss não vai entregar a vitória de bandeja. O Prota explicou que, de acordo com as informações, o boss era um zumbi supremo que comandava lobos corrompidos e outros zumbis errantes. A luta seria desgastante. Com a formação e os níveis atuais do grupo, a batalha levaria cerca de 2 horas. E o que a gente faz agora? Perguntou Maria. Descansar e se preparar, respondeu Joaquina. O Prota concordou. 30 minutos seriam suficientes. Enquanto descansava, ele olhou sua janela de status e se perguntou o que poderia fazer para aumentar o HP do slime. Ele não tinha nenhuma habilidade nova, e os status também não haviam aumentado tanto. Rezou para que o boss final não fosse um pesadelo de derrotar. De repente, um estrondo ecoou do lado de fora da caverna. Todos se assustaram com um forte barulho e se perguntaram o que diabos era aquilo. Correram para fora e se depararam com uma criatura magnífica. Era um unicórnio, um chefe oculto, de nível 10. O Prota ficou boquiaberto com a descoberta. Era um unicórnio de verdade. Tinha tirado a sorte grande. O surgimento de um chefe oculto era algo raríssimo, mas, pelos status, ele parecia até mais forte que o boss final da dungeon. O inimigo e o slime se encararam, prontos para o combate, até que o unicórnio usou uma habilidade que hipnotizou o Prota. Afetado pela magia, ele começou a caminhar em direção a um penhasco, prestes a cair. No último instante, o slime mordeu sua perna, tentando fazer alguma coisa, e conseguiu despertá-lo do transe. Acabou. Deixa um like no vídeo e comenta aí abaixo o que achou dessa história. Já posso trazer mais dessa obra aqui no canal?